Então, irmãos amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. E nós vamos ler dois versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Verso 13. Preste muita atenção nisso que você vai ler. Ele quem? Jesus. Ele fez o quê? O que ele já fez? Olha lá. Nos libertou do império das trevas. Libertou, vai libertar. Olha o tempo do verbo, passado, uma coisa que já aconteceu, já foi feita, já está consumada. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para uma outra dimensão, para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós encontramos uma coisa preciosa. Temos a redenção. O que é a redenção? Fim de todo cativeiro. E a remissão dos pecados. Olha aqui, isso aqui é uma bomba. Isso é uma grande verdade. Se eu procurar isso antes da cruz, não existe esse ensino. Pode ler todos os livros do Velho Testamento, não existe isso que nós vamos ler agora. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João, não existe esse ensino que nós vamos ler agora. Jesus não falou nada sobre isso no seu ministério terreno. Isso é revelado ao apóstolo Paulo depois da cruz, quando a nova aliança está em vigor. Então olha que nós vamos ler. Você faz culto de libertação. Você é crente, você vai dizer sim. Você ainda vai em culto de libertação? Ainda alguém põe a mão na tua cabeça? Ainda fica sai. Você ainda vai num culto de sessão de descarrego numa sexta-feira? Porque o macumbeiro faz macumba na sexta, o culto de libertação tem que ser na sexta. Então, olha, se você é crente, você está totalmente enganado. Isso aí não é para você, isso é para quem está perdido no falso evangelho. Então, olha o que nós vamos ler. Está preparado aí? Está escrito isso. Se está escrito, é verdade. Então, vou falar de novo. Se você for ler o Velho Testamento inteiro, uma pessoa fala assim, pastor, eu li o Velho Testamento 20 vezes. Eu falei, que bom, meu irmão. Mas ele não leu nenhuma vez lá isso aqui, ó. Se ele ficou com aquela mentalidade lá, ainda ele está cego. Li Mateus, Marcos, Lucas e João 10 vezes cada um, muito bom. Mas você não encontrou isso que nós vamos ler agora lá, porque não tem, só é revelado depois da cruz. Está certo isso? Olha lá, 13, Colossenses 1,13. Ele, Deus, Jesus, o que ele já fez? Nos libertou do império das trevas. Já libertou, vai libertar. Vai libertar se eu gritar muito? Vai libertar se o pastor ficar falando lá na frente, sai. Vai libertar se eu fizer jejum? Vai me libertar se eu for na corrente lá dos 318? Não. Ele já libertou. Então todo crente verdadeiro, salvo, já foi liberto. Liberto de quê? Nos libertou do império das trevas e fez uma outra coisa. Nos tirou de lá e nos transportou. Houve um transporte. Nós saímos de uma situação espiritual e fomos transportados para uma outra situação espiritual, que é o Filho do reino do seu amor. O que eu encontro quando eu estou nesse reino? No qual temos a redenção. O que é a redenção? Fim da escravidão. Nós já temos. Eu não vou ter se eu lutar muito. Se eu for muito na igreja, se eu subir no monte, se eu fizer campanha. Não. Já temos a redenção e a minha culpa. Houve a remissão dos pecados. Toda a culpa que eu tinha, houve a remissão. Cristo tirou toda a culpa que pesava sobre mim. Você acredita nisso? Tem uma irmãzinha que ela fala assim, ela entra em contato comigo. Pastor, essa palavra acreditar é dos homens e fé é coisa de Deus. Então ela faz uma diferença, ela fala assim, que acreditar é uma coisa dos homens, mais humana. O senhor deveria falar assim, você tem fé nisto? Aí eu expliquei para ela que fé e acreditar é a mesma coisa.
Quem acredita tem fé. Quem não tem fé não acredita. Ela vai ouvir isso, acho que ela vai depois ficar braba comigo, mas não tem problema. Mas ela está começando agora no Evangelho da Graça, ela está 4 anos no Evangelho, é aquele começo que todo mundo tem e não entende muita coisa, uma palavrinha, às vezes para ele é uma doutrina da vida toda. Mas vamos em frente. Então, você acredita que foi liberto do império das trevas? Então, vou repetir, não para você que está aqui, olhe para mim. Então, todo crente verdadeiro não precisa de imposição de mãos, não precisa de óleo na testa, não precisa de culto de libertação, não precisa fazer batalha espiritual e nem precisa lutar contra o diabo, porque Cristo já fez tudo isso na cruz. Então, pastor, o senhor quer dizer que esses cultos de gritaria, todo final de culto, sai, isso é uma ignorância de quem não conhece o Evangelho. A pessoa é crente, e todo culto tem que ser alguma coisa dela. Não entrou nada de bom na vida dela quando Cristo entrou na vida dela. Ela não é templo do Espírito Santo. Como que todo culto tem um mal nele que tem que sair da vida dele? Vocês estão entendendo? Então ele não precisa de culto de libertação, de pastor pôr a mão na cabeça, olhinho na testa, gritaria, sai diabo disso. Ele já é liberto. Procure no Novo Testamento. Então, Paulo estava reunido e ficou um crente endemoniado. Existe algum crente que ficou endemoniado no Novo Testamento? Não existe isso, gente. Você viu alguma vez Paulo fazendo um culto de libertação? Meus irmãos de Efésios, nessa sexta-feira nós vamos fazer um culto de libertação. Não existe essas coisas na Nova Aliança. Não existe crente endemoniado, não existe crente cheio de encosto. Isso é linguagem de macumba. Não existe, nós não precisamos de nada disso. O que precisamos é ouvir e crer na verdade do Evangelho da graça de Deus. Isso é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora vamos trabalhar nisso. Paulo fala que nos libertou do império das trevas. O que é um império? Império é uma forma de governo que tem um imperador, uma forma monárquica de governo que tem um imperador, ou seja, tem um rei e tem os seus súditos, que trabalham em função do governo e do rei. Então, quando Paulo está dizendo que o império das trevas, ele está se referindo ao diabo e seus demônios, ele está se referindo a isso. Um império das trevas, uma coisa que é real, que existe e é das trevas. Então vamos trabalhar um pouquinho para você entender a respeito disso. Vamos lá, Ezequiel. Vamos ver como surgiu esse imperador, esse império das trevas. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Então a partir do verso 11, Ezequiel capítulo 28, verso 11. Todos já acharam? Então vou ler. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. E todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Agora, quem é esse personagem? Ele começa falando a palavra para o rei de Tiro, mas por trás do rei de Tiro existe esse personagem oculto. Esse personagem oculto. Quem é esse personagem? Olha lá, o verso 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo, no brilho das pedras andavas, perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quem é esse querubim que era ungido, que estava no monte de Deus, andava no brilho das pedras, era formoso, mas um dia foi achado iniquidade dele? Era o diabo. O diabo não nasceu diabo, ele era um querubim ungido, estabelecido por Deus,
né? Ele era perfeito em sabedoria, estava no Éden, no jardim de Deus, mas um dia aconteceu uma coisa, foi achado iniquidade nele. Iniquidade nele. Então vamos ler de novo. Tu eras querubim, verso 14. Querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então, um adendo aqui, ó. Esse querubim foi criado por Deus. Quem criou a mente dele? Entenda o que eu vou te dizer. Quem criou a mente desse querubim? Foi Deus. O criador de uma mente sabe como ela funciona? Sabe. O criador de uma mente sabe até onde essa mente pode chegar? Sabe. O criador da mente pode administrar uma mente? Claro que pode. Então esse querubim, que se achou iniquidade dele, que se tornou aquilo que chamamos que é diabo, ele foi criado por Deus. Ele não é mais inteligente que Deus, mais sábio que Deus. Deus criou a mente dele. Ele não tem estratégia que vai além da capacidade de Deus compreender. Você entende isso comigo ou não? Né? Só para você ir pensando. Se ele é um ser criado, ainda que era um ser perfeito, cheio de sabedoria, um sinete de perfeição, e se achou iniquidade nele, a mente dele foi criada por Deus. Como é que pode alguém que for criado por Deus dar um golpe em Deus, ter 50% do poder de Deus e subjugar a obra de Deus? Ele é fraquinho, é nada diante de Deus. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Então essa figura do diabo, meu Deus, quem entende que ele foi criado, que a mente dele foi criada por Deus, e Deus tem domínio sobre a mente dele, não, que temor você vai ter de alguém que criou a mente e tem controle sobre a mente dele? Tem ou não tem? Ele não foi criado? Foi criado por Deus, até que se achou iniquidade nele. Agora vamos lá, Isaías 14, volta um pouquinho, você vai chegar no Isaías 14. E vamos ler do verso 12 até o 15. Isaías 14, versos 12 a 15. Vai falar desse mesmo querubim, dessa mesma pessoa. Agora vai ser chamado de estrela da manhã. Todos acharam? Verso 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora, qual foi a iniquidade que foi achada nele e por que ele foi lançado por terra? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Olha, veja bem, o meu trono e no meu monte, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Quem é essa estrela da alva, filho da alva, estrela da manhã? É o diabo. O que ele quis fazer? Qual foi a iniquidade que foi achado nele, que tornou ele esse ser diabo? É isso. Ele subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei das extremidades do norte. O que ele quis fazer? Simplesmente ele quis ser igual a Deus, dar um golpe. É que nem um golpe de Estado. Tem lá o presidente, outra força se levanta, subjuga ele, se assenta como presidente, derruba o que está em exercício e toma o lugar dele. Foi isso que o diabo quis fazer. Ele quis ser como Deus, se exaltou na sua beleza, na sua sabedoria, quis subir acima das nuvens, pôr o trono dele acima do trono de Deus e querer ser como Deus. Essa foi a iniquidade que Deus, que a palavra diz que foi achado nele. Vocês estão entendendo qual foi a queda? Ali, com tudo vai ser precipitado aonde?
lançado por terra, vai ser lançado no reino dos mortos. É isso que tornou esse querubim. Ele quis derrubar Deus, ser como Deus, assentar-se acima de Deus, e esse querubim se tornou isso que chamamos de diabo. O diabo aqui é um substantivo, não é um adjetivo. Substantivo é ele, porque ele existe, não é um adjetivo. Está claro isso na sua mente? Estamos acompanhando? Agora vamos para outro texto, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, retrata bem o que aconteceu, para a gente entender o império das trevas. O que é um império? Possui um imperador, ele é um rei, e ele tem os súditos que trabalham a seu favor, para o seu governo. Então é esse império que Paulo está dizendo que nós fomos libertos dele. Então, Apocalipse capítulo de número 12, vamos ler o que aconteceu nesse episódio que acabamos de ler em Isaías 14, que ele quis derrubar Deus e se assentar acima do trono de Deus. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Agora nós estamos entendendo o que aconteceu no céu, a batalha que houve lá, olha lá. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E agora presta atenção, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nessa rebelião, teve anjos que se uniram a ele, que traíram a confiança de Deus, se uniram a ele, houve essa peleja, esse combate no céu. Miguel interveio com seus anjos e não se achou lugar para eles, foram atirados por terra. Agora olha o verso 4. Esse dragão, quando ele é atirado por terra, lá, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. O que são essa terça parte das estrelas do céu? São a terça parte dos anjos que havia no céu, que se aliaram a Satanás, a este querubim, e o diabo trouxe na cauda dele essa terça parte que caiu aqui na terra. Está claro isso na sua mente? Então vamos recapitular, vamos ler de novo. Houve peleja no céu, verso 7. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, quando Paulo fala, nos libertou do império das trevas, o que Paulo tem em mente? Ele sabe que existe o império das trevas. Ele sabe que o diabo é o imperador desse império, e tem esses anjos, que é a terça parte, que são os seus súditos que trabalham para ele, que constitui o império das trevas. Então existe o império das trevas, esse mundo, ele está nas trevas. Olha o resultado do império das trevas na mente das pessoas, na mente dos religiosos, na mente dos políticos, na mente da política. Olha bem, olha o império das trevas, gente que mata, que rouba, que explora, né? Entende? E que tem um partido político chamado Igreja Evangélica. Olha o império das trevas aí, independente de opção política. Olha o império das trevas na nossa cara. Isso é o império das trevas, essas mentes dominadas pelas trevas. E existe muita gente dentro das igrejas que não conhece o Evangelho. São pessoas de bom coração, pessoas honestas, sinceras, que ainda estão presas pelo império das trevas e não sabem disso.
Porque se você lê que eles foram libertos do império das trevas, eles não acreditam que foram, eles não têm entendimento de que foram, eles ainda estão lutando para ser, porque o império das trevas ainda está na mente deles, no meio daquilo que se diz religião evangélica. Você localizou o império aí? Está entendendo? Está entendendo? Então, para você ver, então quando Paulo fala, ele nos libertou do império, Paulo tem esta compreensão, tem esta visão, tá claro? Agora, como é que ele nos libertou do império? Então vamos lá, Gênesis, capítulo de número 3, né? Gênesis, capítulo de número 3. Vamos ler versos 14 e 15. Nós vemos em Apocalipse 12 que diz a antiga serpente. Quando é citado lá a antiga serpente, o escritor tem em mente esse início da revelação da serpente no começo do nosso planeta, no começo da vida humana, da criação deste mundo e da raça humana. Gênesis 3, 14 e 15, olha. Então disse a serpente, Deus dizendo à serpente que havia enganado a mulher, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Então a serpente, que é Satanás, foi amaldiçoada ali logo no começo, já recebeu uma maldição. Agora o verso 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo para a serpente? Resumindo, que a mulher vai produzir um ser, vai vir da semente da mulher um filho. Presta atenção. Dessa raça humana, da semente da mulher, vai vir um descendente. Que vai fazer o que com essa serpente? Que vai fazer o que com o diabo, o dragão? Vai fazer o que? Vai feri-lo na cabeça, vai feri-lo, será ferido na cabeça. Fica com isso na tua mente. Então vamos com calma, para você entender. O que Deus está dizendo ali em Gênesis 3,15? Já está profetizando que lá no futuro vai vir um descendente da mulher, é chamado de a semente da mulher, que é Cristo, que vai afetar o diabo, atingi-lo na cabeça, está bem claro isso na tua mente? Sim ou não? Agora presta atenção, para você ver como o golpe é fatal. Se a pessoa tem um derrame do lado direito do cérebro, qual parte do corpo para? O lado esquerdo, porque o lado direito do cérebro, ele administra e governa o lado esquerdo do corpo, não é assim? Se tem do lado esquerdo, qual parte do corpo vai parar? O lado direito. De vez em quando você vai para a pessoa assim do lado direito, toda torta, por quê? Teve um problema no cérebro, na cabeça, do lado esquerdo. Agora, e se tem um derrame total? O corpo todo, coma e morte. Coma e morte, sim ou não? Agora, se ele seria ferido na cabeça, olha o coma total. A palavra assim, vai esmagar a cabeça. Falou que vai ser ferido, pode esmagar a cabeça. Então havia uma promessa de que a cabeça, a parte pensante, a sabedoria, a parte administrativa, a inteligência, vai ser destruída por aquele que viria da semente da mulher. E a ser ferida, só feriria um golpe, o golpe da cruz seria ferido no calcanhar, por causa do pecado, mas afetaria e feriria a cabeça da serpente. Ora, se a cabeça da serpente foi ferida total, o que aconteceu com o corpo? Paralisado, está morto, sim ou não? Agora, como é que a cabeça foi ferida? Você tem que ficar com isso que eu estou dizendo na mente. Cabeça ferida, corpo destruído. Quando que a cabeça foi ferida? Quando isso se cumpriria?
Quando isso aconteceria? Quando Cristo foi para a cruz. Entende? Você tem que entender o seguinte: nós vemos as pessoas, como nós, elas falam que estão lutando com o diabo. Olha, o diabo era um querubim, ele conheceu os céus, ele conheceu os louvores dos céus, ele conheceu Deus pessoalmente, ele conheceu os anjos, ele conheceu os arcanjos, ele tem uma sabedoria, um conhecimento dos céus. Agora ele caiu aqui na terra, continuou, foi amaldiçoado e se tornou o diabo. Mas ele existe muito antes do planeta ser criado. Ele existe muito antes do ser humano ser criado. Não é a música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Pode ser. O planeta tem menos de 10 mil anos. Vocês estão entendendo? Então, ainda que ele seja diabo, ele tem uma mentalidade celestial, ele tem um conhecimento sobrenatural que o ser humano não tem. Agora, o que você vê as pessoas fazendo para lutar contra o diabo? Olha aqui, pega uma aguinha, presta atenção. Na cabeça delas, o diabo é um tonto, um desagregado. Porque ela vai pegar uma aguinha que fala que é ungida e jogar contra um ser que trouxe conhecimento celestial. E o diabo, ai, uma aguinha. Ai. Olha a cabeça dele, olha esse evangelho falso, medíocre, mentiroso. Aí, não, agora eu estou com um olhinho poderoso. Vou lutar contra o diabo, põe um olhinho aqui, aí o diabo vai olhar, ai, o olhinho, meu Deus, socorro. Ele conheceu Deus, ele conheceu o mundo espiritual, ele tem uma sabedoria, ainda que diabo, ele conhece muita coisa que o homem desconhece. Então nós vemos aquilo que se diz que é a igreja, numa ignorância, tentando vencer um diabo com sal grosso. O sal grosso vai te libertar. Pensa no que eu estou te dizendo, isso é para abrir a tua mente. Nós vemos essas igrejas da mídia lutando contra o diabo com olhinho, aguinha, salzinho grosso. Ah, essa rosinha aqui é ungida, eu sempre falo da rosa, né? Olha, eu consagrei no altar, você dá aí R$1.000 de oferta, leva a rosinha, aí você põe ela em cima da geladeira. Aí quando ela secar, a rosinha sabe o que vai fazer? Porque ela é ungida, ela vai chupar todo o mal da tua casa. Os demônios vão ficar tudo presos nela. Aí depois você pega a rosinha, põe na bolsa, traz na igreja que nós vamos queimar. Então a irmã vai lá, pegou a rosinha, os diabos tudo grudado na rosinha. Vai trazer para a igreja para queimar o diabo na igreja. Olha a cabeça dessa gente lutando contra o diabo. Vocês estão entendendo? Que tolice é isso? O cara tem uma inteligência, trouxe uma parte da inteligência celestial. E as pessoas querem espantar o diabo com essas coisinhas. Banho de descarrego, aguinha. Meu Deus, olha a discrepância. Você está navegando nisso que eu estou te dizendo? Olha que ignorância. Olha como tem milhares e milhões de pessoas cegas, na escuridão, dentro de uma igreja evangélica, que pregando trevas na cabeça delas, oprimidas, gente atormentada, que não tem paz, que tem medo do diabo. Então não existe uma forma humana. No Velho Testamento não existiu uma forma humana, não existiu nenhuma tática, nenhuma técnica, nenhum objeto, nada que pudesse vencer o diabo. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus expulsou o demônio, fez tudo aquilo, mas o diabo ainda não foi 100% derrotado. Então aonde que a cabeça dele seria ferida? Aonde que ele seria liquidado? Aonde que ele receberia um golpe fatal? Nenhum homem poderia fazer isso, nenhuma religião poderia fazer isso, mas Cristo, quando foi para a cruz, fez. Ele fez o sacrifício perfeito, o sangue derramado. Esse é o golpe que feriu o diabo na cabeça, desmobilizou o corpo todo, o aniquilou, o destruiu, acabou com tudo que ele tinha. É o que foi feito na cruz. Só um poderia fazer isso, a semente da mulher, que é Jesus Cristo. E fez aonde? Fez na cruz. Eu não tive participação nisso. Aí você vê um homenzinho crente aqui, está amarrado, hein? Sui. Veja bem, eles vivem numa batalha espiritual que é uma alucinação. É uma coisa que não existe, mas na cabeça deles existe. Vocês estão entendendo? É uma coisa que não existe.
Mas de tanto que eles ficaram presos numa falsa doutrina, então eles estão achando que gritando, o diabo vai ficar com medo deles. Eles estão achando que jogando água, o diabo vai ficar com medo deles. Falando língua, rabalabalaba, o diabo vai ficar com medo deles. Então eles estão na maior guerra com essas macumbas todas evangélicas. Eles não acreditam que o golpe fatal, que liquidou, que nos teve poder para nos libertar definitivamente, foi dado por Cristo na cruz, na sua morte e no seu sangue derramado. Acredita nisso? Todos eles do Velho Testamento ficaram escravizados por esse império das trevas. Mas depois da cruz, ele é liquidado. O verdadeiro crente, o salvo, é liberto de tudo isso. Então vamos ver. Colossenses, capítulo de número 2. Vamos lá. É o que nós estamos em Colossenses. Olha como Colossenses é rico. Colossenses, capítulo de número 2. Vamos ler versos 14 e 15. Olha aqui o golpe fatal. O golpe fatal está aqui, ó. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E que mais ele fez? E despojando, olha aqui, ó a terça parte dos anjos que o diabo trouxe na sua cauda, que é os súditos desse imperador, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, como é que foi esse golpe? Todo escrito de dívida apontado pela lei, as ordenanças nos era prejudicial, era contra nós. Tudo que nós devíamos, tudo que nos aprisionava, que nos mantinha na mão do inimigo, escravizados, subjugados, enfraquecidos, condenados, foi cravado pelo Senhor Jesus. Acabou. Tudo que tinha que ser pago, eu falo isso direto, foi pago pelo Senhor Jesus. Jesus anulou toda a nossa condenação, pôs um fim na lei, que era o escrito da dívida, cravou e destruiu tudo isso na cruz, e junto com isso fez o quê? Despojou principados e potestades. O que é despojar? É como se uma pessoa, você despisse a pessoa, ela fique nua, sem nada diante de você. Foi isso que Jesus Cristo fez com todos os demônios. Despojou, destituiu eles de todo o poder, de toda a força, de todo o território, de todo o domínio, de toda a capacidade, desnudou todos eles, expôs todos eles à vergonha. Essa terça parte que veio trazida na cauda do dragão, que são os anjos, foram desnudadas, despojadas, privadas de posse, trituradas. Se você já fez falar em comida agora aqui. Você quer fazer um frango desfiado, né? O que você faz? Põe lá o peito na panela, lá, deixa aquele tempo, tem aquele procedimento. Depois você faz o quê? Blá, 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 sacode a panela, arrebenta a colheita, sai tudo bonitinho desfiado, né? É como se Jesus fizesse eles dentro de uma panela de pressão. Presta atenção. Desce aquele Pentecostes, né? Você é pentecostal. Desce aquela chacoalhada, triturou, saíram todos despojados, destituídos, arrasados, triturados, meus irmãos. Sai demônio disso, sai demônio daquilo. Só fala isso quem não entendeu o que aconteceu na cruz. Eles veem demônio tudo, a igreja está cheia de demônio, a casa da pessoa está cheia de demônio, tudo é demônio. O homem ficou tentado a olhar para uma mulher, é o demônio da prostituição. Não é o demônio, é a carne dele mesmo, não é demônio. Ficou irado, o demônio da ira, tudo virou demônio. Não, é a carne do homem. Porque esses demônios todos foram despojados na cruz. Cristo triunfou deles na cruz, de todos eles. Como é que ele poderia nos libertar do império das trevas, se não triturasse, não despojasse o império todo? Sim ou não? Não é verdade? Como?
que nos libertaria se não triturasse eles todos. Então todos esses demônios foram despojados? Foram. Não estou, mas a igreja está liberta dos demônios. A igreja é liberta de macumba, de feitiçaria. Eu tenho que falar assim pelos ouvintes da internet. Macumba não pega no crente, mal olhado não pega no crente, encosto não pega no crente. Nada dessas parafernálias feiticeiras pega no crente. O crente verdadeiro é indestrutível, não tem encosto, não tem nada, é um liberto 100%. Sim ou não? No entanto, se você vê esse evangelho feiticeiro dentro das igrejas, pondo medo nos crentes. Olha o encosto, olha a macumba, olha o inveja, olha o mal olhado, sessão de descarrego, sal grosso. É o evangelho é uma praga, isso é uma praga, é uma coisa falsa, que está dominando milhões de pessoas aqui no Brasil, levando eles para a mentira. Para mentira. É insuportável ver essa gente pregando essa mentira pela televisão. Então eles foram despojados? Foram, não foram? Agora vamos lá, vamos ver o cabeça aqui, ó. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então ele está dizendo que todos os filhos participam de carne e sangue. Então, nós éramos filhos e fomos revestidos de carne e sangue. Temos um corpo humano. Agora ele vai falar sobre Jesus, olha lá. Destes, também ele igualmente participou. Então Jesus teve um corpo humano semelhante ao nosso, porém era um corpo incorruptível. Desses igualmente ele participou. Agora presta atenção, olha aqui, o cabeça sendo ferido. Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Tem tradução que fala que tem, mas o certo é aquele que tinha o poder da morte, para que destruísse. O que é uma coisa destruída ou aniquilada? Ela existia, tinha uma força, mas ela foi destruída, se tornou destruída. Vamos supor que você compre um carro zero. Você está lá todo feliz com o carro lá, né? Daqui a pouco o carro pega fogo, né? E você não tem o que fazer. Olha que eu tive um irmão de muitos anos atrás que aconteceu isso. Ele comprou um carro zero. Aí ele foi, não sei se era aspirador que ele foi lá ligando para limpar alguma coisa lá dentro, uma coisa que esquentava, e ele deixou aquilo ligado no carpete assim, foi fazer não sei o que, esqueceu. Quando ele voltou, o carro já estava em chamas dentro da garagem dele, que ele tinha deixado aquela coisa lá esquentando. Não sei se era secador, aspirador, não sei, e aconteceu isso com ele. Mas o carro queima tudo, vai queimar os pneus, o estofamento, a lata. Aí quando você olha, o carro virou cinza, ele está lá, virou um pó. Ele continua sendo um carro? Continua, porém destruído, não funciona mais, motor não funciona mais, pneu foi destruído, estofamento destruído, toda a parte plástica do painel foi destruída, está um caos, foi destruído. Continua sendo um carro? Continua, porém destruído, para que destruísse o que tinha o poder da morte, a saber o quê? O diabo. Agora eu te pergunto, isso aqui não é o golpe na cabeça da serpente? O diabo foi destruído ou não foi? Foi destruído, meus irmãos. Aonde? Por Cristo na cruz. Não é porque eu gritei, não é porque eu ungi, não é porque eu disse sai, não é porque eu passei óleo, não é porque eu bebi água, não é pela rosa. A única coisa que tinha poder para destruí-lo foi o que aconteceu na cruz. Então Jesus o destruiu, despojou o reino dele, destruiu tudo, esvaziou tudo. Ele é um ser destruído. É ou não é? Agora, onde foi feito isso? Aí é que está. A palavra da cruz, Paulo disse, é loucura para quem está perdido, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? Poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Aonde tudo isso aconteceu? Aconteceu na cruz. Na cruz. É isso que vence o diabo, não é o homem. E Cristo deu essa vitória para todos nós. Por isso eu não tenho que andar com medo de diabo, de demônio, medo de nada. O diabo está eliminado da nossa vida, da nossa mente.
Nós não somos mais aqueles supersticiosos que só vê diabo em tudo. Tudo é diabo, tudo é diabo, tudo é diabo. Ele está com uma paranoia de diabo na mente dele. Então, aonde que a serpente foi ferida? Na cruz. Foi destruído ou não foi? E o seu reino foi destruído e despojado aonde? Na cruz. Então, agora que acontece tudo isso, por isso que eu disse, vamos voltar lá para Colossenses. Agora que acontece tudo isso, então Paulo tem clareza em dizer, ele nos libertou do império das trevas. Já aconteceu isso aí. Já aconteceu. Entende? Então nós explicamos o que é o império, tem o imperador e os seus súditos. Explicamos como eles se formaram, a promessa de Gênesis 3,15, e que na cruz eles seriam liquidados. E eles foram. É por isso que agora que Cristo liquida tudo, eu creio nele, eu sou liberto do império das trevas. O mundo está afundado nesse império das trevas. Olha o mundo como vai. Olha a fome, a miséria, a mentira, a política mentirosa, o roubo. Olha, você vê o mal aí no mundo. Olha aqui no Brasil. Olha aqui no Brasil. Como a coisa vai, você vê o império das trevas na cabeça dessas pessoas. Mas nós que somos salvos, fomos libertos do império das trevas para sempre. A nossa mente está renovada, nós enxergamos o Evangelho da graça de Deus, estamos crescendo em sabedoria e em conhecimento, e nós vivemos pela fé no Evangelho da graça de Deus. Agora eu vou voltar ao começo. Procura no Velho Testamento se tinha algum ensino que falasse sobre libertação do império das trevas. Não tem. Procure em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda que Jesus estava expulsando os demônios, se alguma vez ele falou libertos do império das trevas, não. Mas depois da cruz, quando se cumpre o sacrifício perfeito, ele despojou os principados e potestades, aniquilou o diabo na cruz. Agora Paulo recebe a revelação. Ele, olha como é grande isso agora, acredito que a tua mente cresceu em conhecimento. Verso 13, Colossenses 2, 13. Ele fez o quê? Nos libertou, já libertou. Deixa eu repetir isso muito. Ele nos libertou, já nos libertou. Eu não estou buscando libertação, ele já libertou, já se consumou a libertação. Libertou de onde? Do império inteiro das trevas. Do império inteiro das trevas. Por isso que a igreja é indestrutível. A verdadeira fé conhece essa verdade, é firmada, não tem medo de nada, não é supersticiosa, não tem culto de libertação, não tem imposição de mão, não tem gritaria, repito isso muito, não tem agorada para libertar, olhinho ungido, rosinha, sal grosso, tudo isso é uma macumba que entrou no meio da igreja. A verdadeira igreja é indestrutível, liberta do império das trevas, guardada, protegida pelo poder de Deus. É ou não é? É verdade, isso é o Evangelho da graça de Deus, isso é o que aconteceu. Então, vamos terminar lendo a mesma coisa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. O que é um transporte? Por exemplo, eu moro aqui na zona norte de São Paulo, aí eu comprei uma casa, vou morar na zona sul. Tenho lá uma mobília dentro de casa, eu contrato uma transportadora, vai pegar tudo que eu tenho por lá dentro. Eu vou sair de uma extremidade e vou para outro local. Vamos ser transportados para uma outra região. É isso que aconteceu, nos libertou do império das trevas, nos tirou de tudo isso, nos transportou, nos pôs no lugar chamado Reino de Deus. Por isso que o reino está dentro de nós. A igreja é o reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós conhecemos a verdade, que é o Evangelho, e o Evangelho está implantado dentro de nós. Está ou não está? Está dentro de você, você não tem essa sabedoria, este conhecimento agora, então nós estamos no reino do Filho do amor de Deus. O reino não é uma coisa fora, é uma coisa implantada aqui e aqui, dentro de cada um de nós. Agora, o que eu encontro no reino? No reino, eu encontro o quê? Olha lá. Temos a redenção. O que é redenção?
Ou seja, você foi na escola, estudou a história do Brasil, houve o período da escravidão no Brasil, Princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, e aquela lei fez o quê? Libertou os escravos da escravidão. Libertou ou não libertou? Então a nossa Lei Áurea aconteceu na cruz, houve a redenção. Todo cativeiro, toda prisão, toda escravidão, eu encontrei no reino a redenção, o fim de todo cativeiro, e os pecados e a minha culpa, e houve a remissão dos pecados. Significa que toda a culpa que pesava sobre mim, houve a remissão de Cristo, pagou e removeu tudo. Por isso que ele fala que ele nos fez inculpáveis e irrepreensíveis, conforme falamos isso na pregação passada. Entende? Nós já somos um povo redimido. Agora, o nosso único problema é não conhecer a natureza humana, essa natureza maligna que Paulo disse em Romanos 7, na minha carne não habita bem nenhum, porque a gente acha que essa redenção, ela vai se manifestar na nossa carne. Não vai, é uma coisa espiritual. Agora a nossa carne quer cobiçar ainda, a nossa carne quer mentir ainda, a nossa carne fica irada ainda, ela é briguenta, ela tem gênio ruim, e essas coisas estão programadas para todo dia aparecerem. A víbora aparece todo dia, não aparece? Na tua mente, não é? Agora, não é porque eu estou preso nessa natureza que essa palavra não é verdadeira. Tudo isso já aconteceu. Agora eu preciso conhecer minha natureza humana, diabólica, é pior que o diabo, para ir administrando cada vez mais, não praticando aquilo que ela tem fome de fazer e praticar. É isso, essa é a nossa grande batalha, é contra a carne. Agora, você crê que foi liberto do império das trevas? Totalmente? Não vai então participar mais de culto de libertação? Então fala assim, amém. Amém. Vamos terminar esta palavra, vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar, firme a tua mente agora, vamos orar, não fique disperso. Senhor, obrigado pela verdade que liberta, Senhor. Conhecereis a verdade, que é o Evangelho, e a verdade vos libertará. Assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que esta palavra simples, eu sei que ela vai chegar a mentes contrárias, eu sei que essa palavra vai chegar a mentes que estão em escravidão 10, 15, 20 anos, talvez tenham até dificuldade de entender isso, mas aonde esta palavra chegar, a mente que for alcançada por ela, abra o entendimento, que haja revelação, que essa mente veja que nós lemos o que está escrito, não é coisa da nossa cabeça, é o que está escrito, que haja revelação, que a revelação da libertação alcance centenas e milhares de pessoas, através desta voz, e nós que aqui estamos, que seja acrescentado mais ainda, a revelação e o conhecimento desta poderosa verdade. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.